O sogro fez algo inaceitável com a própria nora, sem imaginar que ela se vingaria no dia seguinte. A beleza costuma ser uma bênção ou uma maldição. Pelo menos é assim que muitas mulheres ao longo dos tempos se sentem quando encontram uma situação de constrangimento, embaraços e até mesmo perseguições. E quando isso acontece dentro de sua própria casa ou trabalho, a coisa se torna ainda pior. Um exemplo disso é o que aconteceu com Laura, quando seu próprio sogro fez algo totalmente inaceitável. Ele só nunca imaginaria como ela iria se vingar. Laura conheceu Henrique quando trabalhava em uma videolocadora no centro da cidade. Ela tinha visto o rapaz pouquíssimas vezes desde que ele abriu a conta no estabelecimento onde trabalhava. E por mais que fossem raros esses encontros, os olhares entre os dois acusavam rapidamente que ali nascia uma história. Eles começaram a namorar bem na época em que a locadora declarou falência e a moça ficou desempregada. Sabendo disso, Henrique logo se prontificou a conseguir um emprego para ela na empresa de seu pai. Algo que pareceu maravilhoso à primeira vista, mas que na verdade seria uma grande dor de cabeça. Como estavam namorando há pouco tempo, Laura estava completamente sem graça em conhecer o sogro já em uma entrevista de emprego. Por isso ela pediu para que primeiro fosse apresentada aos pais de Henrique antes de pedir qualquer coisa. Só que Henrique já tinha se adiantado e falado muito bem sobre a menina linda e trabalhadora que ele estava saindo. E ainda reforçou que seu pai estava mesmo precisando de uma nova secretária. Assim que chegou à casa do namorado, Laura sentiu um enorme constrangimento ao ver que o seu sogro era um dos clientes mais assíduos da locadora. Quando eles se encararam, quase não conseguiram esconder a vergonha que ambos sentiram na hora. E isso tinha um motivo peculiar. Laura descobriu que o pai de Henrique era um homem chamado Eurico e também sabia que todos na locadora o conheciam, justamente por ser o cliente que não saía da seção de filmes adultos. O pior de tudo é que aquele homem tinha um histórico muito controverso na antiga locadora. Muitas funcionárias, inclusive Laura, já tinham reclamado com o gerente sobre as cantadas e obscenidades que ele costumava falar com as moças quando era atendido. Mas como ele era um dos clientes que mais gastavam com aluguéis de DVDs e até mesmo revistas, a direção nunca fez nada para impedi-lo. Laura fazia de tudo para não atendê-lo por sentir uma verdadeira repulsa pelo sujeito, mas agora ela estava sentada em sua sala e ele era seu novo sogro. Enquanto conversava com Dona Paulina, mãe de Henrique, ela só conseguia pensar em como o mundo era pequeno e como o filho era diferente do pai. Ao contrário da forma como Eurico costumava agir quando estava na locadora, seu filho era exatamente o oposto. Um homem gentil, educado, muito respeitador. Qualidades essas que fizeram Laura ficar encantada. Ela observou bem aquele primeiro encontro com a família do rapaz e viu como Eurico fingia bem e como ele se tornava praticamente outra pessoa na presença do filho e da esposa. Estava bem claro que ninguém naquela família tinha ideia dos tipos de filmes que o homem costumava levar para casa, e muito menos as coisas que saíam da boca dele quando estava em um ambiente que favorecesse sua canalice. Laura se sentiu enojada só de pensar em trabalhar com o sujeito, e por isso, quando Henrique tocou no assunto de ela ser a nova secretária, ela inventou uma história dizendo que tinha feito uma entrevista de emprego naquele mesmo dia e que o salário era bom demais para não aguardar. Henrique não entendeu porque a namorada não tinha contado isso antes, mas ficou feliz com a notícia. O que ele não sabia era que ela estava fugindo do homem decente que ele chamava de pai. Mesmo com a notícia falsa de que estava em um processo seletivo em outra empresa, o pai de Henrique fez questão de dizer que as portas da empresa e da casa estariam sempre de portas abertas para ela, caso algo desse errado, e que seria muito bom ter uma secretária tão bonita para finalmente embelezar um pouco o velho armazém. Nem o filho e muito menos a esposa perceberam a entonação sugestiva na voz do homem, mas Laura sabia muito bem o que significava o olhar e as palavras que ele lançava, e rapidamente deu um jeito de mudar de assunto. Depois daquele constrangedor encontro, Laura pensou por diversas vezes não levar em frente o namoro com Henrique. Ela sabia que o rapaz praticamente idolatrava o pai e que não tinha ideia da pessoa que ele se transformava quando estava sozinho diante de outras mulheres. No entanto, Henrique era tudo o que ela sonhava para sua vida. Estava sempre presente, era atencioso, bonito, parecia estar realmente apaixonado por ela. Laura também nutria a mesma paixão pelo rapaz e imaginou que talvez, por agora ela ser a namorada do filho, Eurico a respeitaria como seria o correto que ele fizesse com qualquer mulher.
e por isso ela decidiu não desistir do relacionamento. Por sorte, uma das moças que trabalhava com ela na locadora conseguiu um bom emprego em uma loja e acabou a indicando para uma outra vaga. Laura conseguiu um emprego de recepcionista e passou a ver Henrique praticamente todas as noites e fins de semana. Com o tempo, o namoro ficou muito sério e eles noivaram, chegando ao ponto de marcarem a data de casamento. Só que algo aconteceu e fez o casal adiantar os planos. A empresa onde ela estava trabalhando como recepcionista foi vendida e todos os funcionários foram dispensados. Na mesma época, um vazamento de gás foi detectado no prédio onde a moça morava e ela não poderia arcar com aluguel, porque além de estar desempregada novamente, as economias e direitos que tinha serviriam apenas para manter as suas despesas e pagar o financiamento do seu apartamento. Laura não teve alternativa que não fosse aceitar o emprego na empresa do sogro e ir morar com o noivo, debaixo do mesmo teto do homem que ela abominava. Por muitas vezes ela quis contar para Henrique os motivos que a faziam ficar tão desconfortável na presença de Eurico, mas ao mesmo tempo ela tinha medo da reação do noivo, ainda mais que já tinha escondido isso por tanto tempo. Ela começou a trabalhar como secretária na empresa e, por mais que tivesse escutado um ou outro sussurro dos funcionários homens pelos cantos, o sogro parecia bem disposto a esquecer do passado e fingir que nada aconteceu. Isso era o que ela pensava. Com 2 meses de trabalho sem qualquer acanhamento, Laura começou a se sentir menos constrangida e passou a demonstrar até mesmo simpatia em relação ao sogro. Acontece que essa simpatia foi interpretada de uma maneira totalmente errada, e a mente maldosa de Eurico começou a trabalhar em algo inaceitável. Ele começou a levar lembrancinhas que não pareciam ter qualquer tipo de maldade. Afinal, era um tratamento até comum entre patrão e secretária, e ainda mais entre sogro e nora. Só que Eurico começou a chamar Laura em sua sala muitas vezes durante o dia, sempre inventando situações para que ela o ajudasse a mover coisas de lugares, a digitar textos administrativos em seu próprio computador, sempre procurando uma desculpa para que a moça ficasse mais tempo dentro de sua sala do que na mesa que era reservada à secretária. Como era de se esperar, logo as fofocas e boatos começaram a surgir pelos corredores. Comentários maldosos do tipo, acho que ela não conquistou só o filho, hein? Começaram a ganhar força, ainda mais que na empresa a fama do sujeito era a mesma que Laura conhecia na antiga locadora onde trabalhava. Só que Laura começou a ficar incomodada com os pedidos do sogro e passou a negá-los. Ela insistia que muitas coisas que ele pedia, ela poderia fazer em sua própria mesa e que se ele desejasse ajuda dentro da sala, era melhor chamar outra pessoa para ajudá-lo, pois ela tinha sido contratada para ser somente secretária. É claro que o sujeito não gostou nada daquilo que a nora disse. Contudo, certamente para evitar um conflito com o filho, ele a deixou em paz temporariamente. Só que isso desencadeou uma coisa muito pior. Certo dia, enquanto fazia suas obrigações, Laura foi surpreendida por um funcionário de uma empresa de monitoramento que instalou uma câmera bem em frente à sua mesa. Eurico disse que estava fazendo aquilo para reforçar a segurança da empresa, mas conhecendo sua verdadeira personalidade, Laura já ficou bem alerta com aquela estranha mudança. Para piorar, o homem mudou o uniforme de todos os funcionários de um dia para o outro, distribuindo para as mulheres roupas que pareciam totalmente inadequadas para o tipo de serviço que a empresa prestava. Apesar de protestar contra aquilo, Laura foi vencida, já que nenhuma outra funcionária reclamou da nova vestimenta. E isso foi o fim da picada para a moça. Uma semana se passou e ela finalmente tomou coragem para contar para Henrique sobre a verdadeira impressão que ela tinha sobre seu sogro. O rapaz ficou desnorteado com a quantidade de informações e, como era de se esperar, teve uma grande resistência para aceitar tudo o que escutava sobre o pai. De qualquer forma, ele foi compreensivo com a noiva e argumentou que ela estava tendo uma impressão errada sobre o sogro e assim pediu mais tempo para que ela pudesse conhecer melhor o grande homem de família que ele era. Percebendo que não adiantaria dizer mais nada, Laura encerrou o assunto com o noivo e decidiu que deixaria o tempo provar a verdade. Acontece que ela nem precisou esperar demais para isso. Em uma sexta-feira, o sogro apareceu na empresa com um olhar muito estranho para ela. Ele a chamou novamente em sua sala e pediu que ela ajeitasse DVDs em sua estante particular. Ao pegar a caixa de DVDs, Laura descobriu que eram os filmes adultos que costumava alugar na locadora onde ela trabalhou. A moça ficou tão constrangida que não conseguiu dizer uma palavra sequer.
Só que ela decidiu que era hora de desmascarar o sujeito e seria logo. Laura possuía a chave e as senhas dos alarmes da empresa, uma vez que chegar mais cedo e fazer café era uma tarefa que Eurico direcionava à secretária. Ela fez isso no dia seguinte, mas chegou muito mais cedo do que de costume e foi logo invadindo a sala do sogro para colocar o seu plano em ação. Na noite passada, enquanto o noivo dormia, Laura entrou no laptop de Henrico e instalou o programa de segurança que dava acesso às imagens das câmeras. Ela deixou um bilhete na cama para que o noivo pudesse ler quando acordasse. Apenas assista. Se isso não te provar a verdade, eu juro nunca mais tocar no assunto. Laura já suspeitava que durante o horário de expediente as coisas que aconteciam dentro daquela sala não deveriam ser nada agradáveis. Ela estava arriscando a sorte e apostou a sua palavra contra a de seu sogro, deixando a câmera que ficava atrás da mesa dele focada na tela de seu computador. Henrique acordou, leu o bilhete da noiva e ficou muito bravo com a ideia que ela teve. Só que, ao mesmo tempo, ele estava com uma pulga atrás da orelha, pois no fundo sabia que seu pai não era o homem perfeito que ele idealizava. Ele viu a filmagem em tempo real do seu pai chegando ao trabalho e se trancando no escritório. Viu ele chamar Laura e pedir que ela pegasse um dos DVDs na estante. E foi nessa hora que ele notou o olhar inadequado que seu próprio pai direcionou à sua noiva. Mas foi quando ela saiu da sala que Henrique descobriu quem era o monstro que ele chamava de pai. Assim que Laura sentou-se à mesa de secretária, Henrique viu o pai ligar o mesmo programa que ele estava usando para ver a sua tela. E nesse instante, ele viu Eurico focando em Laura e descobriu que a câmera colocada em frente à mesa da moça foi colocada para que ele pudesse ficar assistindo a própria nora. A dúvida de Henrique transformou-se em revolta. Eurico sequer teve tempo de disfarçar quando viu na tela o filho chegando e pedindo a chave à noiva. O empresário foi pego em flagrante pelo próprio filho e por um detetive de polícia. Além de ser denunciado pelo crime que cometeu, Eurico precisou indenizar a Laura por uso indevido de imagem e foi condenado a 1 ano e meio de prisão. A verdade sobre a pessoa que o empresário era veio à tona e a polícia descobriu que ele já tinha feito coisas parecidas com outras secretárias e mulheres que trabalharam em sua empresa. Henrique implorou pelo perdão da noiva, pois ele também se sentia culpado por não ter acreditado quando ela contou sobre a verdadeira índole do pai. Laura sabia que o noivo somente defendeu o monstro porque ainda tinha um afeto de filho, mas a maneira como ele agiu ao descobrir a verdade foi o suficiente para ela ter certeza que ele sempre estaria ao seu lado. Na cadeia, Eurico recebeu o pedido de divórcio de sua esposa e também a notificação de que tinha perdido metade da empresa para ela. Pelo que se sabe, dentro da cadeia, ele aprendeu muitas lições. Se você gostou dessa história, não se esqueça de deixar a sua curtida, se inscrever e ativar o sininho, pois logo voltaremos com mais uma história emocionante. Um grande abraço!